Neste vídeo você vai mergulhar em uma reflexão profunda e visualmente impactante sobre a história de Caim e Abel, baseada no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 8. Mais do que um relato sobre o primeiro assassinato da Bíblia, essa passagem revela verdades atemporais sobre a adoração verdadeira, fé sincera e o que realmente move o coração de Deus. Abel ofereceu o melhor com fé. Caim ofereceu sem entrega verdadeira. Deus viu o coração e reagiu à intenção por trás do sacrifício. Abel, em sua humildade e devoção, escolheu o seu melhor cordeiro sem defeito e o apresentou a Deus como oferta. Sua escolha refletia sua fé genuína e seu coração sincero. Deus olhou para Abel e viu a pureza de suas intenções, aceitando sua oferta com agrado. Essa atitude de Abel nos ensina sobre a importância de oferecer a Deus o nosso melhor, não apenas em termos materiais, mas principalmente com um coração cheio de amor e gratidão. Caim, por sua vez, escolheu frutos do solo para oferecer a Deus. No entanto, sua atitude revelava um coração desinteressado e invejoso. Ele não se importou em selecionar o melhor ou em demonstrar reverência em sua oferta. A falta de sinceridade e devoção em suas ações refletia a ausência de fé verdadeira. Deus, que sonda os corações, viu a motivação egoísta por trás da oferta de Caim e não a aceitou. Essa parte da história nos alerta sobre os perigos de agir sem comprometimento e amor em nossa adoração, mostrando que é essencial oferecer a Deus não apenas o que temos, mas quem somos com um coração puro e sincero. Deus procura em nossa adoração não apenas rituais vazios ou ofertas materiais, mas sim corações sinceros e dispostos a se renderem completamente a Ele. A história de Caim e Abel nos ensina que a verdadeira adoração vai além de gestos externos. Ela requer uma conexão íntima com Deus, baseada na fé e no amor. Quando nos aproximamos de Deus com humildade, gratidão e reverência, Ele se alegra em nosso culto. É importante lembrar que adorar a Deus não é apenas uma questão de cumprir um dever religioso, mas sim de cultivar um relacionamento pessoal e profundo com o Criador. Que possamos aprender com a atitude de Abel e buscar oferecer a Deus não somente o que temos, mas principalmente quem somos, com sinceridade e devoção. Em contraste com Abel, que apresentou sua oferta com um coração puro e sincero, Caim se aproximou de Deus de forma negligente e sem reverência. Sua atitude revelava uma falta de comprometimento e fé genuína. Ao escolher ofertar apenas o que lhe era conveniente, Caim demonstrou uma postura egoísta e desrespeitosa diante do Senhor. Essa parte da história nos alerta sobre a importância de não apenas realizar atos de adoração por obrigação, mas sim de se entregar completamente a Deus com um coração disposto e sincero. A lição aqui é clara. Deus deseja não somente nossas ofertas materiais, mas principalmente nossa entrega total, feita com amor e gratidão. Caim, movido pela inveja e pela falta de controle sobre seus sentimentos, permitiu que a semente do ciúme crescesse em seu coração. Ao ver a aceitação da oferta de Abel por parte de Deus, Caim não conseguiu conter a ira e a amargura que tomaram conta dele. A inveja o consumiu de tal forma que ele não conseguiu mais enxergar com clareza, levando-o a cometer o terrível ato de tirar a vida de seu próprio irmão. A história de Caim e Abel nos alerta sobre os perigos da inveja e dos sentimentos negativos não controlados, mostrando como essas emoções podem nos levar a atos extremos e irreparáveis se não forem confrontadas e superadas com sabedoria e amor. Caim, após ter sua oferta rejeitada por Deus, mergulhou em um abismo de ressentimento e amargura. Sua mente atormentada pela inveja o levou a questionar a justiça divina e a se distanciar ainda mais da presença do Senhor. A raiva queimava em seu peito, obscurecendo qualquer vestígio de amor fraternal. A falta de arrependimento e o orgulho ferido o cegaram para enxergar a realidade espiritual à sua volta.
Caim se isolou em seu próprio mundo de ressentimentos, afastando-se cada vez mais da luz da verdade e do perdão. Sua história nos alerta sobre os perigos de permitir que sentimentos negativos dominem nosso coração, nos afastando da comunhão com Deus e nos levando por caminhos sombrios e autodestrutivos. Caim, atormentado pela culpa e pelo peso de seu pecado, viu-se diante das consequências devastadoras de sua escolha. O grito silencioso da terra amaldiçoada ecoava em seus ouvidos, lembrando-o constantemente do sangue de seu irmão derramado injustamente. O fardo de carregar a marca do primeiro assassino pesava sobre seus ombros, obscurecendo qualquer resquício de paz interior. A sombra da morte pairava sobre sua existência, transformando cada momento em um lembrete angustiante de sua terrível ação. Caim estava agora sozinho, afastado da presença protetora de Deus e condenado a vagar como um errante marcado para sempre pela tragédia que ele mesmo causou. Caim, consumido pela culpa e pelo remorso, viu-se diante de um abismo emocional sem fim. A sombra da morte de Abel pairava sobre ele como um manto negro, sufocando qualquer resquício de paz interior. A voz da consciência ecoava em sua mente atormentada, lembrando-o constantemente do ato terrível que cometera. O peso do pecado o esmagava, transformando cada respiração em um lembrete doloroso de sua escolha fatal. Caim estava agora mergulhado em um mar de arrependimento tardio e desespero, clamando por uma segunda chance que jamais viria. A solidão e o remorso seriam seus eternos companheiros, marcando sua jornada com a cicatriz indelével do primeiro assassinato da história. Caim, após cometer o ato terrível de tirar a vida de seu próprio irmão, viu-se mergulhado em um abismo de desespero e solidão. A sombra da morte pairava sobre ele como um manto pesado, sufocando qualquer resquício de paz interior. O eco dos gritos silenciosos da terra amaldiçoada ressoava em seus ouvidos, lembrando-o constantemente do sangue derramado injustamente. A culpa e o remorso o consumiam dia e noite, transformando cada pensamento em um tormento insuportável. Caim estava agora enredado nas teias do pecado e da tragédia, sem esperança de redenção imediata. Sua jornada se tornara uma caminhada solitária por um deserto árido de arrependimento tardio e dor infindável. Caim, diante das consequências irreversíveis de seu ato impensado, encontrou-se em um abismo de desespero e solidão. O peso da culpa e do remorso o esmagava a cada respiração, transformando sua existência em um tormento constante. A sombra da morte de Abel pairava sobre ele como um espectro implacável, lembrando-o da vida ceifada injustamente. Cada passo de Caim era marcado pela dor lancinante da perda irreparável, pela mancha indelével do primeiro assassinato. Em meio ao vazio de sua alma atormentada, Caim enfrentava a mais dura das punições: a solidão eterna, afastado da presença acolhedora do Criador. Seu lamento ecoava pelos recantos sombrios de sua consciência, clamando por redenção em um mundo que se tornara hostil e estranho. Assim, a história trágica de Caim e Abel nos convida a refletir sobre as escolhas que moldam nosso destino e as consequências devastadoras que podem surgir quando o coração se desvia do caminho da luz. Deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Caim e Abel. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão. Inscreva-se no canal para mais vídeos com mensagens profundas e bíblicas. Agora reflita: você está oferecendo como Caim ou como Abel?